igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Bom dia, queridos amigos, queridas amigas. Damos as boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube do Sino do Paranapanema. Louvamos a Deus que nos reúne, mesmo que distantes fisicamente. Mas mesmo assim, somos comunidade, pois a palavra de Deus chega até nós e ela não volta vazia. A palavra bíblica que nos anima nesta manhã, Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Palavras de Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Reunimos-nos nesta manhã, não em nosso próprio nome, mas em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Muitas vezes não conseguimos fazer o bem, mesmo nos esforçando para isso. Constantemente nos afastamos da vontade de Deus, e a consequência é que não amamos os nossos semelhantes e as nossas semelhantes. Não sabemos lidar com as diferenças e com a diversidade que existe em nossa realidade, e acabamos agindo com preconceito. Por isso, coloquemo-nos diante de Deus em oração e peçamos a Ele o seu perdão. Oremos. Misericordioso Deus, pedimos-te perdão pelas vezes que deixamos de fazer a tua vontade, pelas vezes que ignoramos os teus ensinamentos e agimos como bem entendemos. O resultado disso é ainda mais dor e sofrimento. Temos dificuldade de amar e perdoar as pessoas do nosso convívio. Não sabemos conviver com a diferença e a diversidade. Temos preconceito. Sentimos-nos ameaçados e ameaçadas pelo diferente. Da mesma forma, muitas vezes não sabemos dialogar com ideias diferentes da nossa. Agimos como se uma ideia ou um argumento diferente precisasse ser combatido. Isso faz com que nos afastemos ainda mais de outras pessoas e de Ti. Por isso pedimos, tem compaixão de nós e perdoa os nossos pecados quando juntos e juntas cantamos. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão, ouve a nossa oração. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão, ouve a nossa oração. Em Atos capítulo 10, versículo 43, lemos: todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Se você confessou a Deus os seus pecados, se arrependeu verdadeiramente e está disposto e disposta a mudar de vida, eu vos anuncio o perdão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como igreja cristã,
É nossa tarefa nos solidarizarmos com aquelas pessoas que sofrem pelos mais diversos motivos e situações. Por isso, unamos as nossas vozes e clamemos pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita emanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Convido a nos colocarmos diante de Deus em oração. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por esse momento de culto, no qual tua palavra nos fortalece e consola. Abra nossos corações e ouvidos para aquilo que o Senhor quer nos ensinar com as leituras que serão realizadas logo mais. Que possamos nos encorajar a conviver com a diversidade que há entre nós, pois essa diversidade só tem a enriquecer nossas relações. Que possamos deixar de lado o preconceito com o diferente e a rivalidade com ideias antagônicas. Que o nosso preconceito se torne um novo conceito. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos ouvir agora as palavras do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 1 e versículos 6 a 8. Promessa para os estrangeiros. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Versículo 6. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu Monte Santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo, que eu já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo, que era prisioneiro em terras estrangeiras. Queremos acolher o Santo Evangelho indicado para este 11º domingo após o Pentecostes. O Evangelho para este domingo é conforme o evangelista Mateus, capítulo 15, versículos 21 até o 28. E a palavra de aclamação diz o seguinte: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Aleluia! Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está dominada por um demônio e passando muito mal. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande esta mulher embora, ela está nos seguindo e fazendo muito barulho. Jesus respondeu:
Eu fui mandado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Ajude-me, Senhor. Jesus então disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Então a mulher respondeu: Sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada uma de vocês. Amém. Prezados irmãos, prezadas irmãs na fé em Cristo Jesus. Como é de conhecimento, muitas passagens do Antigo Testamento fazem o anúncio de um Messias esperado pelo povo de Israel. Só para citar algumas passagens, temos Isaías capítulo 7, versículo 14, 42, 1 a 4, capítulo 53, profeta Zacarias capítulo 9, versículo 9 e seguintes. Quem aguardava a chegada de um Messias Salvador era o povo de Israel, a partir da sua fé judaica. Povos vizinhos, seguidores de outras religiões, não esperavam nenhum Salvador. O Messias esperado pelo povo de Israel se cumpre, como nós sabemos, com o nascimento de Cristo. Jesus nasce a partir do povo de Israel e se apresenta como o Messias que o povo de Israel aguardava. E isso nós podemos perceber claramente no evangelho que nós acabamos de ouvir. Por exemplo, no versículo 24, Jesus diz: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas de Israel. E em Mateus 10, 5 e 6, Jesus, ao enviar os discípulos para a missão, diz: Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, Jesus havia interiorizado a ideia do Antigo Testamento e, consequentemente, estabelecido um pré-conceito sobre a sua missão. Preconceito. Esta palavra normalmente carrega uma imagem negativa, mas não precisa ser. Preconceito é um conceito pré-estabelecido sobre determinado assunto. Todas nós temos preconceitos sobre muitos assuntos. Eu, quando criança, por exemplo, aprendi que doce com salgado eram coisas que não se misturam. Mas em contato com outra cultura, descobri que esta mistura pode ser muito saborosa. Ou seja, eu tive a oportunidade de revisar o meu preconceito. O problema se torna quando eu não admito de forma alguma revisar os meus preconceitos, não abrindo mão deles de jeito nenhum, achando que a única e a última verdade é a minha. Quando assim eu me porto, passo a ser uma pessoa preconceituosa. A ideia de que Jesus havia sido enviado para resgatar as ovelhas perdidas de Israel era um conceito pré-estabelecido. Como disse, outros povos não estavam esperando um Messias. Mas nem tudo que é concebido precisa permanecer como planejado. Preconceitos podem ser superados, mudados, reavaliados, alterados. Nas andanças pela Palestina, Jesus se torna muito conhecido. E isto extrapola as fronteiras. Jesus começa a ser confrontado com pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. No episódio relatado pelo evangelista Mateus, Jesus se encontra nas regiões de Tiro e Sidom,
onde ele é procurado por uma mulher cananeia. Quem é ela? Não sabemos. A Bíblia nem mesmo cita o seu nome, mas ela sabe quem é Jesus. Ela ouviu falar de um tal de Jesus que era capaz até mesmo de curar. E ela tinha uma filha que estava muito doente. E mães com filhos doentes são capazes de qualquer coisa. Ela decide ir ao encontro deste homem e o que ouve de sua boca é duro demais. Aliás, de início Jesus nada responde. E inclusive é orientado pelos discípulos a mandar esta mulher embora. Ela está atrapalhando. Então Jesus fala no versículo 26. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Algumas pesquisas revelam que o povo de Israel tinha o costume de chamar os povos vizinhos, os gentios, de cachorros, cão. Para os judeus, cachorro era um animal impuro. E era assim que eles viam os gentios. Jesus, portanto, repete o discurso do povo de Israel. Mas a mulher não desiste. Ela tem argumentos. No versículo 28, ela disse: mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Ela não deseja muito, se contenta com migalhas. O argumento da mulher convence o coração de Jesus. E a filha da mulher estrangeira é curada, diz o Evangelho. Que coisa maravilhosa! Preconceitos fazem parte da natureza humana. Todas as pessoas têm os seus. Você, eu. Mas quando eu abro mão do meu preconceito, surge a aproximação, o diálogo, a abertura para outro conceito, para um novo conceito. Um conceito libertador, curador, salvador. O preconceito é humano, o diálogo é divino. E neste sentido, este episódio revela tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Jesus se encarnou de tal forma na humanidade para dentro de um povo, de uma cultura que assimilou os seus preconceitos, mas não deixou ser dominado, escravizado por eles. Humano assim como Jesus, só Deus mesmo, assim disse Leonardo Boff. Em sua humanidade, a última resposta de Jesus era sempre divina. Fato é que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, vai além do planejado, do estabelecido pelas regras. Assim Deus age para resgatar e salvar não somente um povo, mas a humanidade inteira. Nada pode prender e conter a Deus. Isto é maravilhoso. Este episódio do ministério de Jesus revela a dinâmica da missão, na qual nós podemos identificar 3 momentos. Primeiro momento, o confronto de preconceitos. O segundo, diálogo, conversa sobre os preconceitos. E o terceiro momento é o ponto que nós podemos chamar como resultado, a consequência que se expressa em compreensão, acolhimento, cura, resgate, salvação. E mais pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Como ouvimos do profeta Isaías, na leitura também deste domingo, vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo que eu trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo que era prisioneiro em terras estranhas ou estrangeiras. Também nós estamos presas, não em terras estrangeiras, mas em nossos preconceitos que sustentam a discriminação, a dor, a miséria, a doença, enfim, a não vida, colocando desta forma obstáculos para a missão de Deus neste mundo.
Mudar conceitos, ideias, pensamentos não significa perder, mas ampliação de horizontes. Jesus não teve medo de fazer isso. Que cada uma, possa avaliar a sua vida de forma a identificar o que está atrapalhando a missão, o que lhe prende, do que ou de que você precisa se libertar. E que assim como a mulher cananeia, também você possa ser persistente na luta pela vida. E ao final, certamente, assim como ela, vai ouvir e experimentar palavras de graça, de cura e salvação. Não por causa de sua persistência, mas unicamente pela infinita misericórdia de Deus que alcança todas as pessoas. Por Cristo Jesus, que é o caminho e a verdade e a vida. Amém. Ao final desta palavra do Evangelho, nós queremos confessar a nossa fé. E o fazemos com uma palavra, uma confissão escrita por Martim Lutero. E ele disse assim: não ponho a minha confiança em nenhum homem deste mundo, nem em mim mesmo, nem em meu poder, habilidade, bondade, piedade, ou naquilo que eu possa ter. Não ponho a minha confiança em nenhuma criatura, esteja ela no céu ou na terra. Eu me atrevo e ponho a minha confiança unicamente no Deus uno, invisível, incompreensível, Criador do céu e da terra, que reina, Ele só, sobre todas as criaturas. Não temo toda a maldade do príncipe desse mundo e de seus comparsas. Meu Deus está acima de todos eles. Eu confio, apesar de tudo, seja eu pobre, sem compreensão, sem sabedoria, desprezado ou carecendo de tudo. Eu confio apesar de tudo, ainda que pecador, porque esta minha confiança inabalável deve pairar sobre tudo o que existe e não existe, sobre pecados e virtudes e sobre tudo para que em Deus, pura e sinceramente, se conserve a confiança, tal qual o primeiro mandamento me obriga. Nem tampouco quero esperar prodígios tentando a Deus. Eu confio nele constantemente. Ainda que ele demore, não imponho a ele termo ou tempo. Amém. Abre os nossos olhos para ver o irmão. Dá, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprendem dor.
Colocamo-nos diante da presença do Senhor em oração, clamando e pedindo pelo seu agir. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças porque tu nos ouves. E Senhor, é nessa confiança que apresentamos ao Senhor diante de ti situações pelas quais clamamos. Colocamos ao Senhor também assim a nossa fragilidade diante da tua presença, clamando e pedindo, ó Pai, para que tu possas nos dar das tuas forças, para que possas dirigir os nossos passos, ó Deus. Senhor amado, nós clamamos e te pedimos por olhos atentos às pessoas que estão ao nosso redor. Deus amado, que possamos assim sempre estarmos prontos a partilhar, ó Deus, de esperança, a partilhar, ó Senhor, do pão, a partilhar, ó Senhor, com cada um, com cada uma, aquilo que tem a necessidade. Deus amado, nos preenche de ti, nos dê da tua atenção, ó Senhor, a todos e todas que estão à nossa volta. Pai querido, também desta forma, clamamos e pedimos para que assim estejamos sempre dispostos a darmos razão ao Senhor, a quem nos pedir da nossa esperança, que possamos, ó Pai querido, também em todas as coisas servir a Ti com prontidão, com alegria. Senhor, nós clamamos, pedimos, ó Deus, por aqueles que têm a responsabilidade de governar, ó Deus, nosso país, o estado, Senhor, em que vivemos, a cidade onde moramos. Deus amado, esteja com as autoridades, dando sabedoria, Senhor, dando a consciência também da sua tarefa de agir em favor do povo. Deus amado, nós clamamos e te pedimos pela tua igreja, Senhor, tua igreja que está ao redor deste mundo. Te pedimos, ó Deus, pela ISLB, clamamos, ó Senhor, pela comunidade onde nos reunimos. Deus amado, esteja com as lideranças, esteja também com cada pessoa, Pai amado, permitindo que possa manter-se firme na fé em Ti, ó Deus, durante esse tempo. Também, ó Pai, permita que o nosso coração possa estar ansioso na expectativa de estarmos em comunhão uns com os outros, reunidos também enquanto comunidade, celebrando o Teu amor, ó Deus. Clamamos e pedimos, nos guarde, Senhor, em esperança e em paciência até a possibilidade disso. Senhor, nós te pedimos pelas pessoas que sofrem em meio a esse tempo, por tantas situações, mas te pedimos de forma muito especial pelas pessoas enlutadas, ó Deus, pelas pessoas enfermas, seja, Senhor, por tantos males, seja agora, Senhor, nesse momento pela Covid-19. Deus amado, tem misericórdia, tem piedade, ó Senhor. E, ó Deus, tudo mais que nós temos a colocar em Tua presença. Senhor, nós queremos fazer por meio das palavras que Jesus nos ensinou quando oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse domingo, nós reunimos as nossas ofertas e elas são destinadas às comunidades locais. Informe-se com o tesoureiro, a tesoureira da sua comunidade, da melhor forma de você repassar a sua oferta, sua contribuição. Também assim após, acompanhamos ao vídeo promovido pelo Sino do Paranapanema em motivação à campanha Vai e Vem. Contribua, participe da missão de Deus. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Honra-se
Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Nós, aqui de Castro, com alegria recebemos a ajuda da Vai e Vem Sinodal para a manutenção do programa de rádio da Paróquia de Castro. Desta forma, a palavra de Deus pode ser ouvida, espalhada, lançada nos Campos Gerais do Paraná. Por meio da rádio, nós alcançamos pessoas luteranas e não luteranas. Por meio do programa de rádio, o Evangelho e a Boa Nova de Deus são anunciadas. Isso é missão da igreja. Vai ao encontro do desejo de Deus. Assim, estamos sendo sal da terra e luz do mundo. Somos gratos pelo auxílio recebido e lembramos, Deus te convida. Faça a tua oferta. Ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos em repartir. 1 Timóteo 6,18. A comunidade do litoral paranaense sente essa determinação bíblica no seu dia a dia. Nos últimos anos, e especialmente pela ajuda que ela recebeu até aqui da Vai e Vem Sinodal. Por isso, luteranos e luteranas do litoral paranaense expressam gratidão pela ajuda que assegurou os trabalhos, permitiu atividades, assegurou a condição de permanecer tendo comunhão e espaço de culto. Somos uma comunidade pequena e frágil. A ajuda da Vai e Vem é vital. Irmãos e irmãs do Sino do Paranapanema, aqui do litoral paranaense, lhes dizemos, Deus te abençoe. Deus abençoe cada gesto, cada ação e cada doação, pois são sinais do amor de Deus, isto é, sinal de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em tua vida. Por isso, lembre-se, Deus te convida, faça a tua oferta. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 16:17. Inspirados por essa palavra, anunciamos que no ano de 2019, a comunidade luterana de Ivaiporã voltou a ter pastor residindo aqui mesmo na cidade de Ivaiporã. Isto é motivo de alegria e muita gratidão. Até então, tínhamos uma atividade por mês. Agora, temos atividades semanais. Ivaiporã, Jardim Alegre, Borrasópolis, Manuel Ribas, Cândido de Abreu e assentamento 8 de Abril são lugares atendidos. Aqui, a palavra de Deus tem sido anunciada. Isto só está sendo possível por meio do apoio que recebemos da Vai e Vem Sinodal a cada mês. Sem isto, teríamos enormes dificuldades de atuar. Agradecemos a cada um de vocês que faz a sua oferta. Ela é de grande importância. Ela permite a palavra de Deus ser anunciada e testemunhada. Por isso, lembre-se, Deus te convida. Faça a tua oferta. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos, ou aonde tenhamos que ir, da extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Não é possível ainda o encontro nas comunidades, como de costume, porém atividades estão sendo disponibilizadas nos mais diversos meios de comunicação. Temos as mensagens diárias promovidas pelos ministros e ministras do Sino do Paranapanema, pela manhã e à noite, disponibilizadas pelo WhatsApp. Também muitas atividades têm sido disponibilizadas aqui no canal do YouTube. Inscreva-se, fique antenado, assim também esteja em contato com a Palavra de Deus. Reserve em sua agenda as datas de 26 de agosto e 30 de setembro, ambas na quarta-feira, às 20 horas, para as lives de diálogo e partilha sobre missão, campanha Vai e Vem e os projetos auxiliados no Sino do Paranapanema. Reserve também o dia 19 de setembro para a live musical em prol da campanha Vai e Vem,
dia 19 de setembro, às 18 horas. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Assim nós finalizamos esse momento de culto. Vamos para uma semana que nos espera, mas vamos sob a bênção e o cuidado do Senhor. Que o Senhor vá adiante de ti e te ajude a atravessar os trechos difíceis da caminhada. Que Ele te encoraje a anunciar graciosamente a boa notícia da salvação e a denunciar o que contradiz a sua vontade. Que Ele abra os teus olhos para perceber cada uma das suas graças e faça de ti instrumento do seu agir. Que assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que você possa servir ao Senhor com gratidão e alegria. Sempre em vossa vida, junto a vós estou, e direis no dia, quando clemente sou, dou-vos a palavra que se cumprirá. Quem em mim confia não perecerá. Sempre em vossa vida hei de vos salvar, pois não abandono quem com fé ora. Graça e bondade sempre demonstrei, quando no passado vos acompanhei, e depois tranquilos vos auxiliarei, sempre de guardar-vos como vos guardei.